Carta de Paulo aos Gálatas. Esse é um documento sagrado que aquele cristão chato que lhe incomoda com as regras dele, esse é o texto que ele não lê, não estuda e não trata a respeito, porque desmonta todas as teses legalistas. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia e seguimos agora o nosso estudo da Carta de Paulo aos Gálatas. Vamos juntos então fazer nossa costumeira oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos concederes o Evangelho. Nos ensina a verdade, Senhor, nos liberta do farisaísmo e do legalismo contemporâneo. Em nome de Jesus. Amém. Paulo então vem, no primeiro capítulo, que nós já vimos, ele vem construindo um argumento. Eu quero lhe ajudar a entender esse arco de argumento. Qual era o problema? Paulo havia pregado o Evangelho aos Gálatas. Mais tarde, apareceram pessoas se dizendo autorizadas por grandes autoridades da igreja, pregando uma distorção, que na verdade afastava as pessoas de Cristo. Eles exigiam que as pessoas vivessem não mais pelo Evangelho, mas de acordo com normas, que no caso eram as normas da lei de Moisés. E essas pessoas exigiam para os homens a circuncisão. E Paulo vai demonstrar, por uma série de argumentos, como isso é absurdo. Então, primeiro ele conta a sua história de conversão, e ele fala o quê? Ele não foi convertido por pregação humana. Ele foi convertido pelo próprio Cristo. E depois ele não procurou uma autoridade humana para validar essa conversão. Ele foi mandado por Cristo para pregar o Evangelho, e ele foi. Ele foi, pregou o Evangelho, e só 3 anos depois é que ele apareceu em Jerusalém, onde então ele conheceu Pedro e Tiago. Tiago é o irmão de Jesus, não é aquele Tiago, primeiro apóstolo, né? E 14 anos depois ele foi de novo, que é o ponto do nosso texto. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 2:1. 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Aqui a menção a Barnabé e Tito é importante. Barnabé, um grande amigo de Paulo, um companheiro de viagem, um judeu, mas Tito, um grande amigo de Paulo, um companheiro de viagem, não judeu. E eles foram para Jerusalém, a sede do judaísmo, né? E ele foi para lá por causa de uma revelação, né? E aí essa é uma outra história, a gente tem os estudos de Atos aqui para ver, vamos aqui seguir no texto. Ele expôs diante deles, né, dos de Jerusalém, o evangelho que ele pregava entre os gentios. Gentios, vamos lembrar quem são? São os não-judeus. Então Paulo foi lá, por causa de uma revelação, ele foi a Jerusalém, e lá ele pregou o evangelho, ele explicou qual é o evangelho que ele pregava entre os gentios, que era o mesmo que eles pregavam. Fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Então ele não foi diante de toda a igreja, de todos os cristãos reunidos em Jerusalém. Ele foi lá e ele conversou, ele foi lá por causa de uma missão dele, mas aproveitou e conversou com aqueles que pareciam ser os mais influentes, né? Para que ele não perdesse o tempo dele, para que não fosse em vão, para que não gerasse tumulto na igreja. Ele não estava lá nem para isso, afinal de contas. Isso foi uma oportunidade que ele aproveitou. Nem mesmo Tito, que estava com ele, foi obrigado a se circuncidar, apesar de ser grego. Então olha o argumento de Paulo. Olha só, gente. Eu surgi no evangelho chamado por Cristo, fui lá, compartilhei com eles e Tito estava comigo. Tito, um grego, em Jerusalém, com os líderes da igreja. Ninguém exigiu nada de Tito. Isso é um argumento importante para derrubar o que Paulo apresenta depois, que é o legalismo e a tentativa de impor uma obrigação. Eles diziam mais ou menos o seguinte: o pessoal se converteu, pela fé aceitaram o sacrifício da cruz de Cristo, se tornaram cristãos, foram batizados, eram pessoas salvas. Aí apareceu os legalistas: não. Vocês não são salvos não. Aquilo ali foi só um início. Agora, para ser salvo mesmo, tem que completar por meio de regras. E aí Paulo vai desmontando isso. Essa questão, ela foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A questão ali do Tito, da circuncisão ou não, Paulo está levantando isso por quê? Porque ele fala que apareceram falsos irmãos. Paulo considera que aqueles que levam o legalismo para dentro da igreja são falsos irmãos. E o que eles fizeram? Eles se infiltraram. E se infiltraram para quê? Para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Isso aqui, por favor, preste atenção agora. Se você está fazendo outra coisa, pare e ouça com atenção o que eu vou lhe explicar. Paulo fala que falsos irmãos se introduziram na igreja com o objetivo de espionar a liberdade. O legalista não suporta a sua liberdade.
Isso dói para ele. Ele quer que você seja escravo como ele é escravo. O legalista é aquele que, seja qual for o grupo religioso dele, ele bota as normas do seu grupo religioso como essência e condição para a salvação. E aí, se ele vê um outro cristão que vive sem essas normas dele, ele quer que esse outro cristão seja escravo igual a ele. Porque isso é uma escravidão. Cristo nos libertou do pecado e o legalismo vem para escravizar o cristão sob essas normas, sejam quais forem. Aqui nessa época era circuncisão, era o sábado, era não comer carne de porco, era não comer frutos do mar, era não poder cortar a barba, uma série de coisas. E hoje? Hoje é um monte de regra que o pessoal inventa, e essas também, tá? Também tem gente judaizante hoje, mas tem outras regras também que você sabe que não tem nada a ver. Quer um exemplo que eu vou lhe dar? Imagine, não é nem imagine, isso aconteceu, tá? Uma igreja surge no meio, numa cidade onde o alcoolismo é um problema. A alcoólatra não pode nunca mais voltar a beber álcool. É uma questão de saúde. O alcoólatra volta para o álcool, ele vira novamente uma pessoa descontrolada. Aí, o legalista quer que você que não é alcoólatra também não beba. E ele mente dizendo que beber bebida alcoólica é pecado e que você vai para o inferno se beber. Isso é mentira. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, bebia. Transformou água em vinho, bebeu na ceia. O que é pecado na Bíblia? A embriaguez. É encher a cara, ficar bêbado. Isso é pecado. Aí o legalista vai dizer assim, não, mas Jesus Cristo tomou suco de uva. Mentira, era vinho. A Bíblia tem palavras diferentes para suco de uva, mosto e vinho. E era vinho. Então, o legalista quer o quê? Lhe aprisionar. O legalista quer lhe botar numa prisão, quer tirar a sua liberdade em Cristo. E Paulo está tratando disso. Que esses falsos irmãos se infiltraram para espionar a liberdade e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Então Paulo não teve assim, vamos fazer aqui um meio termo. Não. O evangelho é liberdade. Nem por um instante ele se submete, porque com isso ele também preservou a liberdade de outros cristãos. Ele se opôs aos legalistas e com isso ele cuidou de outros cristãos. Quanto àqueles que pareciam influentes ali, os líderes, né? O que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes nada me acrescentaram. Paulo está falando que a influência que as pessoas têm, influência na igreja, nos negócios, na empresa, no mundo que seja, influência é uma aparência. Assim como, por exemplo, a roupa, né? Eu que comecei o vídeo com chapéu, tô usando uma gravata borboleta. Isso aqui é aparência. Isso não é quem eu sou. Por quê? Porque qualquer pessoa pode botar um chapéu, uma borboleta, um colete, uma camisa, e eu posso estar colocando aqui, eu posso estar de camiseta, eu posso botar um roupão, eu continuo sendo a mesma pessoa. Não é a aparência que faz quem eu sou. Da mesma forma, a influência que alguém tem sobre outros é uma aparência. Não é a essência de quem ela é. E Deus não julga ninguém pela aparência. Então, se alguém está numa posição de liderança, a pessoa é um grande líder cristão, que tem influência sobre muitos outros líderes, isso é uma aparência. Isso não é a essência dessa pessoa. Ela está exercendo essa função hoje. Amanhã pode não estar. E quem ela é? Quem ela é quem ela é lá por dentro. E é isso que Deus está olhando, né? Deus julga lá dentro da pessoa e não pela aparência dela. E Paulo fala assim, esses homens influentes, que eram líderes, eles não acrescentaram nada. Eles não botaram nenhuma outra norma. Paulo explicou para eles, esse é o evangelho que eu prego, eles ouviram e não botaram nada em cima, nenhum outro ensino, absolutamente nada. Ao contrário, esses reconheceram que a Paulo foi confiada a pregação do evangelho aos gentios, aos incircuncisos, aos não-judeus, assim como a Pedro aos circuncisos. Claro que Pedro foi aquele que abriu o evangelho, ou abriu até a igreja para os gentios, naquele momento que eles estavam fechados, né? Porque Cristo já tinha aberto no seu ministério terreno, mas quando a igreja se fechou lá em Jerusalém, foi Pedro que foi lá com Cornélio, que começou. Mas depois desse movimento que gerou essa quebra na igreja, dessa ideia errada, que o evangelho era só para os judeus, Paulo assumiu a pregação para os gentios e Pedro se focou nos judeus. Então o que aconteceu? Esses líderes reconheceram isso. Pois Deus
que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meio intermédio com os gentios. Então, Paulo fala assim, eles reconheceram porque eles viram isso acontecendo, né? Pedro, ele agiu lá com os circuncisos, eu agi com os não circuncidados, e eles observaram isso e reconheceram. Reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, que eram colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Olha só, é um reconhecimento de uma graça que já existia, que já estava concedida. O que eles fizeram? Um gesto comum hoje também, né? Estender a mão direita. Quem foi que fez isso? Tiago, Pedro e João. João, o apóstolo, que escreveu o evangelho, Pedro, também o apóstolo, e Tiago, irmão de Jesus, já que o outro Tiago já tinha sido assassinado. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos não-judeus, e eles, aos judeus, aos circuncisos. Foi tudo concorde. Paulo está aqui fazendo um histórico de que tudo funcionou direito, para demonstrar depois como esses outros que foram lá perturbar os Gálatas não tem nada a ver com essa conversa, são falsários. Então, Paulo, olha só como é que aconteceu a história da igreja até aqui. Eles só pediram uma coisa, que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. De fato, isso era um foco da igreja antiga, a preocupação com os pobres, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é uma coisa interessante, quando a gente olha hoje pro legalismo, né, que está por aí, é interessante, porque o legalista, aquele que quer impor sobre você as normas deles, assim, você não vai para o céu porque trabalha no sábado, ou porque você anda de bermuda e não pode, ou porque você não usa uma gravata, ou não usa um paletó, ou porque você fez uma tatuagem, ou porque você fuma, ou porque... Todos esses, você pode observar, você não vê neles essa preocupação pelos pobres, sabe? Porque não dá tempo. É tanta energia gasta perturbando a vida de outro cristão que ele não se esforça em fazer o que Paulo se esforçou em fazer, cuidar dos pobres. Aliás, bom, isso eu vejo no próximo vídeo. Até lá.